Capítulo 12. Tengo. Venha a nós o vosso reino. O professor virou-se para Fukaeri e disse: Eri, por favor, você poderia trazer uma xícara de chá para nós? A garota se levantou e deixou a sala, fechando a porta sem barulho. Em silêncio, o professor aguardou Tengo, que estava sentado no sofá, recuperar o ritmo da respiração e seu estado voltar ao normal. Enquanto isso, o professor tirou os óculos de aro preto e, após limpar as lentes com um lenço, que não parecia exatamente limpo, tornou a colocá-los. Pela janela, alguma coisa pequena e preta passou rapidamente, cruzando o céu. Poderia ter sido um pássaro ou, quem sabe, a alma de alguém sendo levada para o fim do mundo. Desculpe-me, disse Tengo. Já estou me sentindo melhor. Não foi nada. Continue, por favor. O professor concordou, balançando a cabeça, e retomou a conversa. A comuna dissidente Akebono foi destruída em 1981, após o grave tiroteio. Isso foi há 3 anos. Esse incidente aconteceu 4 anos após ele ter vindo para cá. Mas, a princípio, o assunto que estamos tratando não tem nada a ver com o problema de Akebono. Ele veio morar conosco quando tinha 10 anos. Ao aparecer aqui no terraço de casa, sem avisar, estava totalmente diferente da Eri que eu conhecia. Apesar de ser uma menina quieta e dificilmente falar com estranhos, desde pequena ela fora apegada a mim e por isso sempre conversávamos, mas naquele dia ela não conseguia falar com ninguém, era como se tivesse perdido a fala. A única coisa que conseguia fazer quando alguém lhe perguntava algo era acenar sim ou não com a cabeça. A fala do professor ficou mais rápida, a voz mais nítida, dando a impressão de que pretendia avançar na conversa antes de Fukaeri retornar. Não deve ter sido fácil para ela chegar ao topo desta montanha, apesar de ter um pouco de dinheiro e um endereço escrito num papel. Não podemos nos esquecer de que ela vivia num ambiente isolado e tinha dificuldades para se comunicar. Mesmo assim, com o endereço em mãos, conseguiu fazer as conexões de trem e depois chegar até o terraço desta casa. Assim que a vi, percebi que algo de muito ruim havia acontecido. A Zami e a mulher que trabalha aqui passaram a cuidar dela. Após alguns dias, quando ele parecia mais tranquila, telefonei a Sakigaki para falar com Fukada. No entanto, me disseram que ele não estava em condições de atender. Quis saber se estava bem, mas nada disseram. Pedi então para falar com a esposa dele, mas mesmo em relação a ela, disseram que não podia me atender. Enfim, não consegui falar com nenhum dos dois. O senhor avisou que ele estava em sua casa? O professor balançou negativamente a cabeça. Não, algo me dizia que era melhor não falar, a não ser diretamente com Fukada. É claro que depois disso tentei falar várias vezes com ele, lancei mão de todos os meios possíveis, mas tudo em vão. Tengo franziu as sobrancelhas. Quer dizer que o senhor nunca conseguiu falar com os pais dela nesses últimos 7 anos? O professor confirmou, balançando a cabeça. 7 anos sem nenhuma notícia.
E durante esse tempo todo, os pais de Eri nem sequer procuraram saber onde ela estava? Ah, isso sim é muito estranho, pois sei o quanto os pais gostavam dela e a tratavam com carinho. Se ela precisasse procurar por alguém, esse alguém só poderia ser eu. Os pais dela tinham cortado os laços familiares e ela crescera sem conhecer os avós. O único lugar para onde poderia ir era esta casa. A orientação de seus pais era para ela me procurar caso acontecesse alguma coisa. Mesmo assim, nenhum dos dois entrou em contato comigo. É algo impensável. Tengo indagou. O senhor disse que a comuna Sakigake era aberta ao público? Isso mesmo. Ao ser fundada, Sakigake era uma comuna aberta, mas pouco antes de ele fugir, a comuna passou gradativamente a cortar relações com o mundo exterior. A primeira vez que notei isso foi quando as notícias de Fukada se tornaram menos frequentes. Ele sempre foi um homem que prezava manter correspondência e costumava me enviar extensas cartas, não só contando os acontecimentos da comuna, como também o que sentia ou pensava sobre diversos assuntos, mas de repente parou de escrever. Apesar de eu lhe enviar cartas, ele não as respondia. Quando eu telefonava, não transferiam a ligação e mesmo quando eventualmente a passavam, a conversa era sempre breve e limitada. O próprio Fukada falava de modo ríspido, como se alguém estivesse na escuta. O professor juntou as mãos sobre o colo. Fui algumas vezes até Sakigake, afinal precisava conversar com Fukada sobre ele e como não conseguia falar com ele por telefone nem por carta. O único jeito era tentar encontrá-lo, mas, chegando lá, fui impedido de entrar na comuna. Fui rudemente barrado na entrada. Retornei várias vezes e mesmo assim não me deram ouvidos. De uma hora para outra, toda a área da comuna estava cercada por muros altos e aqueles que não pertenciam ao grupo eram expulsos na entrada. Quem estava de fora não tinha como saber o que se passava lá dentro. Esse tipo de política do silêncio seria compreensível se estivéssemos falando da comuna Akebono. Afinal, o objetivo deles era a revolução armada e, para isso, tinham muito o que esconder. Mas Sakigake sempre foi pacífica, voltada para a agricultura orgânica e desde o início, mantinha uma relação amistosa com as pessoas de fora. Tinham inclusive a simpatia da população local, mas desde então a comuna se transformou numa verdadeira fortaleza. As atitudes e a expressão nos rostos de seus moradores também mudaram de uma hora para outra. Assim como eu, os vizinhos também estavam perplexos com a mudança ocorrida em Sakigake. Diante disso, fiquei muito preocupado com a possibilidade de que algo grave tivesse acontecido com o casal Fukada. Porém, naquele momento, a única coisa que eu realmente podia fazer era acolher e cuidar de ele com carinho. Assim se passaram 7 anos. 7 anos sem nenhuma notícia. Assim se passaram 7 anos. 7 anos sem nenhuma notícia.
O senhor não sabe nem se Fukada está vivo? Perguntou Tengo. O professor meneou a cabeça. Isso mesmo, não tenho nenhuma pista. Procuro, na medida do possível, não pensar em coisas ruins, mas é muito estranho ficar 7 anos sem dar notícias, a não ser que algo tenha ocorrido. Disse em voz baixa. Ele deve estar sendo mantido sob custódia ou algo bem pior. Algo bem pior? O que estou tentando dizer é que não podemos deixar de esperar o pior. Sakigake não é mais aquela pacífica comuna agrícola de antes. Será que a comuna tomou um rumo perigoso? Acho que sim, segundo os moradores, a quantidade de pessoas que entram e saem de Sakigake é bem maior do que antes e muitos carros têm placas de Tóquio. É também frequente aparecerem carros luxuosos, o que é raro. No campo, o número de integrantes da comuna também teve um súbito aumento, assim como a quantidade de casas e instalações repletas de equipamentos. Eles passaram a comprar avidamente muitas terras nas redondezas com preços baixos e trazer muitos tratores, escavadeiras e betoneiras. Mantiveram os trabalhos agrícolas, uma vez que a atividade era uma importante fonte de renda. As verduras com a marca Sakigake eram cada vez mais conhecidas e, com o tempo, eles passaram a vender diretamente para os restaurantes que serviam pratos preparados com produtos naturais. Firmaram também contratos com supermercados de luxo. Possivelmente os lucros também deviam ser grandes, mas simultaneamente eles pareciam desenvolver alguma outra coisa. As vendas de produtos agrícolas não seriam suficientes para levantar o capital necessário para tamanha expansão, independentemente do que a comuna Sakigake estivesse fazendo. Os moradores locais desconfiavam de que todo esse segredo se devia a algo que não podia ser revelado publicamente. Eles estariam envolvidos de novo em alguma atividade política? Perguntou Tengo. Não deve ser uma atividade política, respondeu o professor sem hesitar. A comuna Sakigake girava em torno de um outro eixo que não o político, tanto que decidiram se separar de Akebono. Mas algo deve ter acontecido por lá para que ele tivesse de fugir. Alguma coisa aconteceu, disse o professor. Algo muito significativo, algo que fez com que ela tivesse de deixar seus pais e fugir sozinha, mas sobre isso ele não fala absolutamente nada. Será que ela não consegue se expressar direito por ter sofrido um choque ou por estar emocionalmente abalada? Não, ela não parecia em choque, com medo ou insegura por estar sozinha e longe dos pais. Parecia apenas
apática. Mesmo assim, conseguiu se adaptar muito bem aqui em casa. Ficamos impressionados com tamanha capacidade de adaptação. O professor olhou para a porta da sala e em seguida tornou a fitar Tengo. Independentemente do que tenha acontecido com ele, não quis forçá-la a falar. O que ela realmente precisava era de tempo. Por isso não perguntei absolutamente nada e fingi que estava tudo bem a despeito de ela continuar calada. Ele sempre ficava com Azami. Quando Azami voltava da escola, as duas almoçavam rapidamente e se enfurnavam no quarto. Não sei o que faziam, mas creio que entre elas havia uma espécie de diálogo. Por isso, deixei-as à vontade e nunca quis me intrometer. Conviver com ela não era difícil, desde que se ignorasse o fato de ela não falar. É uma garota inteligente e muito obediente. Azami e ela se tornaram grandes amigas. O único, porém, é que naquela época ele não podia frequentar a escola. Eu não podia enviar à escola uma criança que não falava. Até então o senhor morava apenas com Azami? Faz 10 anos que minha esposa faleceu, disse o professor e após uma pausa continuou. Vítima de um acidente de carro, morreu na hora. Ficamos apenas eu e Azami. Uma senhora de parentesco distante mora aqui perto e ela passou a cuidar de casa e das meninas. A perda da minha esposa foi terrivelmente dolorosa tanto para mim quanto para Azami. A morte dela foi tão repentina que não tivemos tempo de nos preparar. De qualquer forma, a chegada de ele foi muito boa para nós. Mesmo não havendo diálogo, só o fato de ela estar aqui nos faz sentir uma inexplicável paz. No decorrer destes 7 anos, ele foi recuperando pouco a fala e, comparada à época em que chegou, sua capacidade de comunicação melhorou a olhos vistos. O jeito como ela fala deve soar estranho, não? Mas, para nós, esse progresso é simplesmente extraordinário. Hoje em dia ele frequenta alguma escola? Não frequenta, mas está formalmente matriculada. Ela ainda não está em condições de acompanhar regularmente as aulas, por isso, tanto eu quanto meus alunos que frequentam minha casa damos aulas particulares para ela nas horas vagas. As lições são, em geral, sobre assuntos diversos e, nesse sentido, não são muito convencionais, como ela tem dificuldade de ler sozinha. Sempre que possível fazemos a leitura em voz alta e também compramos livros narrados em fitas cassete fáceis de encontrar em qualquer loja. Isso é praticamente tudo o que proporcionamos em termos de educação. Mas ela é uma menina excepcionalmente inteligente. Quando decide assimilar algo, ela o faz rapidamente, de modo muito profundo e com extrema competência. Essa capacidade de assimilação é realmente brilhante, mas
Em contrapartida, quando algo não lhe interessa, ela nem se dá o trabalho de olhar. A diferença de atitude entre os extremos é enorme. A porta da sala continuava fechada. Parecia que esquentar a água e preparar o chá levava muito tempo. Então foi a ele que ditou a crisálida de ar para Azami, é isso? Perguntou Tengo. Como eu estava dizendo, ele e Azami se fecham no quarto durante a noite e eu nunca soube o que faziam. Era um segredo entre elas, mas a partir de um certo dia, o assunto principal, ao que parece, passou a ser a história contada por ele. Azami começou a escrever ou gravar a história numa fita cassete para depois digitá-la com o processador de texto do meu gabinete. Foi a partir daí que ele recuperou gradativamente suas reações emocionais. O véu da indiferença foi desaparecendo e uma pequena parte das expressões faciais voltou a se esboçar em seu rosto, tornando-a mais parecida com a ele de antes. O véu da indiferença foi desaparecendo e uma pequena parte das expressões faciais voltou a se esboçar em seu rosto, tornando-a mais parecida com a ele de antes. Então ela está a caminho da recuperação? Não totalmente, mas em parte. Mas você tem razão. É possível que a recuperação de ele tenha começado com a narração dessa história. Tengo pensou um pouco sobre isso, depois mudou de assunto. A falta de notícia do casal Fukada foi comunicada à polícia? Ah, sim. Procurei a polícia local. Não falei nada sobre ele, mas expliquei que tinha um amigo que morava lá e que eu não conseguia falar com ele havia muito tempo, que eu desconfiava de que ele poderia estar confinado. Mas naquela época a polícia também não podia fazer nada. A área de Sakigake era uma propriedade particular e só poderiam entrar com alguma prova concreta de que ocorrera um crime. Insisti muito, mas não me deram ouvidos. Foi então que, a partir de 1979, a polícia ficou impossibilitada de entrar na comuna para fazer qualquer tipo de investigação. O professor balançou a cabeça várias vezes, recordando aqueles tempos. Aconteceu alguma coisa em 1979? Perguntou Tengo. Naquele ano, Sakigake obteve autorização para se tornar um grupo religioso. Tengo perdeu a fala por um tempo. Grupo religioso? Realmente é inacreditável, respondeu o professor. De uma hora para outra, a comuna Sakigake se tornou um grupo religioso, devidamente oficializado pelo próprio governador da província de Yamanashi. Uma vez reconhecido como grupo religioso, a polícia ficou impossibilitada de entrar na propriedade para averiguá-la, porque o ato pode ser interpretado como uma espécie de violação à liberdade de crença, assegurada pela Constituição. Os advogados de Sakigake adotaram uma postura radical em defesa dessa lei. A polícia local estava de mãos atadas.
Quando estive na polícia e me contaram que Sakigake tinha se tornado um grupo religioso, fiquei em estado de choque. No começo, custei a acreditar e, mesmo após verificar com os meus próprios olhos as documentações, não foi fácil engolir os fatos. Conheço Fukada de longa data e sei muito bem como é o seu caráter. Que tipo de pessoa ele é. Como antropólogo social, meu conhecimento sobre os assuntos relacionados com religião não é superficial. Por outro lado, Fukada sempre foi um político nato, com argumentos embasados no raciocínio lógico. Ele tinha aversão a qualquer coisa ligada à religião. Por mais que isso faça parte de uma estratégia, não consigo acreditar que ele aceitou transformar Sakigake num centro religioso. E não deve ser fácil conseguir essa autorização. Nem sempre, disse o professor. Certamente há de se passar por algum tipo de triagem e outros tantos trâmites burocráticos que demandam um acompanhamento minucioso junto à prefeitura. Mas estas barreiras podem ser facilmente removidas com alguma influência política nos bastidores. A linha que separa a religião e o culto é muito tênue. Como não existe um conceito claro e preciso do que vem a ser um e outro, essa definição torna-se apenas uma questão de interpretação. E como existe uma brecha para interpretações, sempre há margem para concessões e manipulações políticas. Uma vez que o grupo foi reconhecido como religioso, passou a ter incentivos fiscais e ampla proteção jurídica. Ou seja, Sakigake deixou de ser apenas uma comuna agrícola para se tornar um grupo religioso extremamente fechado. Uma nova religião, ou, dito de modo mais claro, um culto. Não dá para entender. Deve ter acontecido alguma coisa muito grave para uma mudança tão drástica. O professor olhou para o dorso de suas mãos, tomado de pelos grisalhos retorcidos. Você tem razão. Com certeza aconteceu algo muito grave para que ocorresse essa mudança. Eu também fiquei muito tempo pensando sobre isso. Aventei inúmeras possibilidades, mas não cheguei a nenhuma conclusão. Afinal, o que aconteceu? Não temos como saber o que se passa lá dentro por conta dessa postura radicalmente sigilosa. Só sei que, depois disso, nunca mais se ouviu falar de Fukada, que até então era o líder de Sakigake. E 3 anos atrás houve o tiroteio e Akebono foi destruída, disse Tengo. O professor assentiu. Sakigake, que na prática se separou de Akebono, sobreviveu e continua com suas atividades, só que agora como grupo religioso. Ou seja, o incidente armado não chegou a abalar Sakigake? Exatamente, disse o professor. Pelo contrário, serviu de publicidade. Eles foram muito espertos, usaram os fatos a seu favor. De qualquer modo, isso aconteceu depois de ele ter fugido de Sakigake. E como já te disse, acho que o incidente não tem nenhuma relação com ele. Tengo supôs que o professor queria mudar de assunto e perguntou: O senhor já leu Crisálida de Ar? Claro que sim. O que achou? É uma história muito interessante, respondeu o professor. Muito sugestiva, mas, para ser sincero, eu não saberia dizer o que quer dizer. Não sei o que a cabra cega, o povo pequenino ou a crisálida de ar significam.
O senhor acha que essa história surgiu de uma experiência concreta que ela viveu ou presenciou em Sakigake? Talvez, mas acho difícil discernir a realidade da fantasia. A obra pode ser lida como uma espécie de mito ou uma alegoria bem elaborada. A Eri me disse que o povo pequenino realmente existe. Ao ouvir isso, o professor esboçou uma expressão de preocupação. Um tempo depois, indagou. Você está querendo me dizer que a história em Crisálida de Ar aconteceu de fato? Tengo negou com a cabeça. O que estou tentando dizer é que um dos pontos fortes desse romance são os detalhes descritos de maneira extremamente minuciosa e realista. E você pretende reescrever a história com suas palavras de modo a deixar claro esse algo contido no contexto? É isso? Se tudo correr bem, é o que pretendo fazer. Minha área de especialização é a antropologia cultural, disse o professor. Apesar de não atuar mais nesse campo, ele está impregnado em minha alma. Um dos objetivos dessa disciplina é comparar todas as imagens individuais para descobrir elementos universais compartilhados por todos e novamente trazer essa informação para o indivíduo. Com isso, as pessoas tomam consciência de seu pertencimento a algo maior, a despeito de suas vidas independentes. Você entende o que estou dizendo? Acho que sim. Ou seja, é o mesmo que você está tentando fazer. Tengo abriu as mãos sobre os joelhos. Parece muito difícil. Mas acho que vale a pena tentar. Não sei se tenho capacidade para fazer isso. O professor observou Tengo com um brilho especial nos olhos. O que eu gostaria de saber é se aconteceu alguma coisa com ele em Sakigake e, se possível, qual foi o destino dos Fukada. Durante 7 anos tentei descobrir isso do meu jeito, mas não consegui obter nenhuma informação. Deparei com um muro alto e resistente que não pude destruir. Pode ser que dentro da crisálida de ar exista a chave para desvendar o enigma. Por mínima que seja essa possibilidade, se ela existir, apostarei todas as minhas fichas. Não sou eu quem deve dizer se você está ou não capacitado para reescrevê-la, mas sei o quanto você considera a obra e o quanto está realmente envolvido com ela. Isso, para mim, já é uma prova de que você está apto a reescrevê-la. Tem uma coisa que gostaria que respondesse claramente sim ou não, disse Tengo. Foi para lhe perguntar isso que estou aqui. O senhor me autoriza a reescrever a Crisálida de Ar? O professor balançou a cabeça afirmativamente e em seguida disse: Gostaria de ler a Crisálida de Ar quando você terminar de reescrevê-la. Ele parece confiar muito em você. É a única pessoa em quem ela confia, além, é claro, de Azami e eu. Por isso acho que você deve fazer. Confiarei a obra a você, ou seja, a minha resposta é sim. Uma vez que a conversa cessou, o silêncio assentou-se pesadamente na sala, parecendo cumprir uma função pré-determinada. Foi então que ele apareceu, trazendo o chá, como se calculasse o tempo exato de a conversa terminar. Tengo voltou sozinho.
Fukaeri havia saído para passear com o cachorro. Ele verificou o horário de partida do trem e pediu para chamar um táxi para levá-lo até a estação Futamatau. Em Tachikawa, fez a baldeação para a linha Shuwo. Na estação Mitaka, mãe e filha se sentaram em frente de Tengo. As duas estavam bem vestidas, apesar de certamente não usarem peças caras e tampouco novas, mas as roupas eram asseadas e bem cuidadas. As peças brancas estavam impecavelmente alvas e muito bem passadas. A menina devia estar na 2ª ou 3ª série do curso primário. Tinha uns olhos grandes e o rosto bonito. A mãe era magra, tinha os cabelos presos atrás, usava óculos de aro preto e carregava uma sacola de pano grosso desbotado. A sacola estava cheia, repleta de coisas. Ela também tinha um rosto bonito, mas as marcas de fadiga nas extremidades de seus olhos faziam com que aparentasse ser mais velha do que provavelmente era. Apesar de estarem em meados de abril, ela carregava uma sombrinha que, de tão bem enrolada, mais parecia um bastão ressecado. As duas ficaram sentadas sem dizer nada durante todo o trajeto. A mãe parecia planejar algo mentalmente e a menina, sem ter o que fazer, olhava para os sapatos, o piso, o anúncio que pendia do teto, ou olhava para Tengo, sentado à sua frente. O corpo grande e as orelhas amassadas de Tengo pareciam ter chamado sua atenção. As crianças pequenas costumavam fitá-lo desse mesmo jeito, como se olhassem um animal esquisito, porém inofensivo. A menina praticamente não mexia o corpo nem a cabeça, mas, em compensação, seus olhos não paravam quietos, mirando avidamente tudo o que havia ao redor. Mãe e filha desceram na estação Ojikubo. Quando o trem começou a reduzir a velocidade, a mãe, com a sombrinha na mão esquerda e a sacola na direita, levantou-se sem dizer nada. A filha tratou de fazer o mesmo. Levantou-se rapidamente e, seguindo a mãe, desceu do vagão. Quando a menina se levantou, ela deu uma rápida olhada em Tengo. Nesse olhar havia um brilho estranho, como se pedisse ou se queixasse de algo. Era um brilho tênue, mas suficiente para que ele percebesse que aquela menina lhe enviava um sinal. Aquele olhar o fez sentir isso, mesmo que fosse verdade, que o sinal fosse para ele. Não podia fazer nada. Ele não sabia quais eram as circunstâncias e tampouco tinha o direito de se intrometer. A menina desceu com a mãe na estação Ojikubo, a porta se fechou e Tengo continuou sentado até a próxima estação. No local em que a menina estivera, 3 estudantes que pareciam voltar de um simulado para o vestibular se sentaram e começaram a conversar animadamente em voz alta. Mesmo assim, a imagem daquela menina quieta continuou a pairar um bom tempo naquele lugar. Seus olhos fizeram Tengo se lembrar de uma outra menina, uma que estudara com ele durante 2 anos, na 3ª ou 4ª série do primário. Ela tinha o mesmo olhar da menina do trem e também costumava olhar para Tengo daquela maneira. Os pais da garota eram testemunhas de Jeová, uma ramificação do cristianismo que pregava o fim do mundo, fervorosos no cumprimento do trabalho missionário e que seguiam ao pé da letra tudo o que estava escrito na Bíblia. Não podiam fazer transfusão de sangue, por exemplo. Por isso, se a pessoa sofresse um acidente de carro e estivesse em estado grave, as chances de sobreviver seriam muito menores. Submeter-se a uma cirurgia grande também estava fora de cogitação. Em compensação, quando chegar o fim do mundo, eles serão salvos e, como eleitos de Deus, passarão a viver no reino de Cristo na terra por 1000 anos. Essa menina também tinha os olhos grandes e bonitos como os da garota no trem. Eram olhos que chamavam a atenção. O rosto também era bonito, mas a impressão que se tinha era de que uma membrana fina e opaca cobria-lhe o rosto, como se apagasse sua existência. A não ser em casos estritamente necessários, jamais falava na frente de alguém. Nunca expressava no rosto seus sentimentos. Seus lábios estavam sempre cerrados, formando uma linha reta.
A primeira vez que Tengo reparou nela foi num fim de semana, quando a viu acompanhando sua mãe no trabalho de evangelização. Nas famílias de testemunhas de Jeová, as crianças acompanham os pais em sua pregação assim que começam a andar. A partir dos 3 anos, a criança passa a acompanhar principalmente a mãe, de casa em casa, distribuindo uma revista chamada Sentinela e divulgando os ensinamentos das testemunhas de Jeová. Sua mãe explicava com uma linguagem simples os inúmeros acontecimentos do mundo atual que sinalizavam o fim do mundo. Os seguidores chamaram seu Deus de Okatazama, ou seja, Jeová. Na maioria das casas visitadas, eram enxotados assim que apareciam. As pessoas fechavam a porta na cara deles. Muitos achavam que a doutrina era por demais intolerante, unilateral e distante da realidade, ou, no mínimo, distante da realidade que se consideravam ser a verdadeira. Mas, ainda que raramente, sempre aparecia alguém disposto a escutá-los. Sempre existem pessoas que buscam alguém para conversar, não importa o assunto. E nessa minoria, ainda que muito mais raramente, existe pelo menos um que passa a frequentar as reuniões do grupo. É em busca desse 1 em 1 milhão que continuam tocando as campainhas de casa em casa. Essa constante dedicação de fazer com que as pessoas, ainda que poucas, despertem para a verdade é que legitima o cumprimento de uma missão divina a eles atribuída. Quanto mais difícil o dever a ser cumprido ou maior o objetivo a ser almejado, mais gloriosa será a recompensa. A menina andava com a mãe nessa missão de evangelização. A mãe carregava numa das mãos uma sacola de pano cheia de exemplares da Sentinela e na outra, geralmente, uma sombrinha. Há uns passos atrás, a menina seguia sempre com os lábios cerrados e o rosto inexpressivo. Tengo passou por ela algumas vezes, andando na rua, quando fazia a rota de cobrança das taxas da NHK com seu pai. Ele a reconhecia e ela também. E toda vez que isso acontecia, Tengo tinha a impressão de ver um brilho furtivo em seus olhos. Mas eles nada diziam. Nem sequer se cumprimentavam. O pai de Tengo estava ocupado em melhorar sua classificação entre os cobradores da empresa e a mãe dela em explicar quão perto estava o fim do mundo. Somente aos domingos as duas crianças se entreolhavam rapidamente enquanto caminhavam apressadas, puxadas pelos pais. Todos os colegas de classe sabiam que ela era testemunha de Jeová. Por motivos religiosos, ela não participava das festividades de Natal, nem das excursões a santuários shintoístas e templos budistas. Não participava também das gincanas esportivas, nem cantava os hinos da escola e da pátria. Esse tipo de conduta, que no mínimo poderia ser exagerada, deixava-a completamente isolada do resto da classe. Na hora do almoço, antes de se servir, ela precisava recitar uma oração especial. E a oração tinha de ser dita em voz alta, de modo bem claro para que todos pudessem ouvi-la. As crianças ao redor ficavam assustadas e, com certeza, a menina não devia gostar da reza na frente de todos. Mas, de tanto martelarem na cabeça dela que era preciso rezar antes das refeições, ela não podia simplesmente deixar de fazê-lo porque não havia outros devotos. E sabia que Okatazama estava no céu e que ele tudo via, sem deixar escapar nada. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, perdoai as nossas ofensas, conceda-nos a vossa bênção em nossa humilde caminhada. Amém. A memória é uma coisa muito estranha. Tengo ainda era capaz de lembrar essa prece de 20 anos atrás. Venha a nós o vosso reino. No primário, toda vez que ele a escutava, tentava imaginar como seria esse reino. E se nele existia a NHK? Lógico que não. Se não tinha NHK, não tinha cobradores. Sendo assim, Tengo achava que o melhor seria que esse reino chegasse logo.
Tengo nunca conversou com ela. Apesar de estudarem na mesma classe, ele nunca teve oportunidade. A menina costumava ficar sozinha, distante dos outros, e só falava o estritamente necessário. Ninguém a procurava para conversar, mas no fundo, Tengo tinha simpatia por ela. Em parte porque tinham algo em comum. Aos domingos eram forçados a acompanhar os pais tocando as campainhas de casa em casa. Apesar das diferenças entre a evangelização e o trabalho de cobrador, Tengo sabia muito bem quão profundo era o sofrimento de uma criança obrigada a acompanhar os pais nesse tipo de atividade. Domingo é o dia das crianças, brincarem à vontade com outras crianças. Não é para ficarem por aí ameaçando as pessoas a pagar taxa ou propagando a trágica chegada do fim do mundo. Esse tipo de coisa, se fosse realmente necessário, deveria ser feito somente por adultos. Uma única vez, Tengo ajudou a menina por conta de um pequeno incidente. Foi no outono, na 4ª série. No laboratório de ciências, ela foi duramente criticada pelo grupo de colegas que compartilhavam a mesa de experiências, pois havia errado no procedimento. Tengo não se lembrava mais do erro que ela cometera. Naquele dia, um dos meninos começou a debochar dela por ser testemunha de Jeová e ter de ficar batendo de porta em porta, distribuindo livretos idiotas. Começou a chamá-la de Okatazama. Foi algo inusitado, pois a turma, em vez de rir dela ou maltratá-la, normalmente agia como se ela fosse uma coisa inexistente, ignorando-a por completo. No entanto, na aula de ciências, em que o trabalho é realizado em grupo, não se podia excluí-la. E naquele dia as palavras deferidas pelo menino foram realmente venenosas. Apesar de Tengo estar sentado na mesa ao lado, não conseguiu ignorar esse abuso. Ele não sabia o motivo, mas não conseguiu deixar a coisa passar. Tengo foi até a outra mesa e pediu que a menina fosse para o grupo dele. Disse isso sem pensar muito, sem hesitar. Foi uma atitude instintiva. Em seguida, explicou detalhadamente os pontos essenciais da experiência. A menina ouviu atentamente, entendeu e não errou mais. Apesar de estudarem juntos havia 2 anos, essa foi a primeira vez e a última em que se falaram. Tengo tinha boas notas, era grande e forte. Todos o respeitavam. Por isso, ninguém ousou debochar de Tengo por ter protegido a menina. Pelo menos não naquele momento. Mas apesar de ninguém o dizer, o fato de ele ter protegido a Okatazama parecia ter diminuído sua reputação perante a classe. Era como se a turma achasse que Tengo estava contaminado só porque a defendera. Tengo não dava a mínima. Ele sabia muito bem que ela era uma garota comum, e os pais dela não fossem testemunhas de Jeová, certamente teria uma vida normal, como qualquer outra garota, e seria aceita por todos. Com certeza, teria bons amigos, mas só pelo fato de seus pais serem testemunhas de Jeová, todos na escola a tratavam como se ela fosse invisível. Ninguém queria falar com ela e nem sequer a olhavam. Para Tengo, isso tudo era muito injusto. Depois daquele episódio, Tengo e a menina nunca mais se falaram. Não havia necessidade nem tiveram oportunidade para isso. No entanto, quando sem querer seus olhos se encontravam, o rosto dela parecia esboçar uma pequena tensão que o deixava levemente ruborizada. Tengo percebia isso. Ela podia estar chateada com a ajuda no laboratório de ciências. Poderia estar brava, achando que teria sido melhor ele não ter feito nada, deixando-a em paz. Tengo não sabia exatamente o que pensar. Ele ainda era criança e não sabia interpretar, na expressão facial do outro, as sutilezas do coração. Certo dia, a menina segurou a mão de Tengo. Era uma tarde ensolarada de início de dezembro. Da janela dava para ver o céu alto com faixas de nuvens brancas. Naquele dia, após o término das aulas, os dois estavam sozinhos e tinham acabado de terminar a limpeza da sala. Não havia mais ninguém.
A menina, decidida, atravessou rapidamente a sala e se postou ao seu lado. Sem hesitar, pegou sua mão e, sem dizer nada, ergueu a cabeça para fitá-lo. Tengo tinha uns 10 centímetros a mais que ela. Tengo a olhou de volta, surpreso. Ela manteve seu olhar. Foi então que ele descobriu uma profundidade translúcida em suas pupilas que jamais tinha visto na vida. A menina ficou um bom tempo segurando sua mão, quieta. Segurava-a firme, sem soltá-la por um segundo sequer. Um tempo depois, ela a soltou. Deu uma rápida meia volta, girando a barra da saia, e saiu correndo. Tengo ficou mudo, petrificado, sem entender nada. A primeira coisa que lhe passou pela cabeça foi a sorte que teve de ninguém tê-lo visto. Não conseguia imaginar o alvoroço que isso poderia provocar caso alguém tivesse presenciado a cena. Ele olhou ao redor e ficou aliviado. Logo depois, sentiu-se muito abalado. A mãe e a filha que sentaram na frente de Tengo, da estação Mitaka até o Jikubo, podiam ser testemunhas de Jeová. Podiam estar em atividade missionária, como sempre faziam aos domingos. Naquela sacola de pano estariam carregando exemplares da sentinela. Ao ver a mãe segurando a sombrinha e perceber aquele brilho tênue nos olhos da menina, ele se lembrou daquela menina quieta que estudara na mesma classe que ele. Não. Elas não eram testemunha de Jeová. Eram apenas mãe e filhas normais, a caminho de alguma aula. Dentro da sacola havia partituras de música, material para caligrafia, algo assim. Tengo achou que estava muito suscetível. Fechou os olhos e soltou o ar lentamente. Aos domingos, o tempo flui de modo estranho e a paisagem se distorce de forma misteriosa. Ao voltar para casa, preparou alguma coisa simples e jantou. Foi quando se deu conta de que não tinha almoçado. Após o jantar, pensou em telefonar para Komatsu. Com certeza ele estaria ansioso para saber do encontro. Mas por ser domingo, não estaria no trabalho. Tengo não tinha seu número residencial. Deixa para lá. Se ele realmente quiser saber como foi, vai ligar, pensou. Os ponteiros do relógio indicavam que já eram 10 da noite. Quando Tengo se preparava para dormir, o telefone tocou. Logo pensou que era Komatsu. Ao atender, ouviu a voz de sua namorada casada. Oi, não vou poder ficar muito. Mas será que depois de amanhã posso dar um pulinho aí? Ela perguntou. Ao fundo, dava para ouvir um leve som de piano. O marido provavelmente ainda não tinha voltado. Tengo respondeu que sim. Se ela aparecesse, teria de interromper por um tempo a revisão de Crisálida de Ar. No entanto, ao ouvir sua voz, sentiu quanto realmente necessitava do seu corpo. Após desligar, foi para a cozinha, colocou no copo uma dose de Wild Turkey e, em pé, ali mesmo, de frente para a pia, tomou-o num só gole. Em seguida, deitou-se na cama, leu algumas páginas de um livro e dormiu. Assim terminou o longo e estranho domingo de Tengo.